Larissa Fonseca, mais conhecida como Lala Fonseca, e também com o advogado doutor Alessandro Calil, estará conosco aqui no nosso programa de hoje. Vamos então começar, né, de fato, o nosso CBN Audiência Pública. E aí, como sempre, eu começo dando um bom dia para os nossos convidados. E, como temos uma mulher nessa roda de conversa além de mim, vou pedir licença para o doutor Alessandro para dar bom dia para ela primeiro. Bom dia, Lala. Muito bom dia. Bom dia, doutor Alessandro. Bom dia, Lilian, e a todos os telespectadores do programa. E ouvintes também. Estamos juntos. Exatamente. Estamos juntos na 98 e também no Instagram, @cbn.riobranco. Para quem não conhece muito bem ainda a CBN, a gente também tem um site, tá? Tem um site, você consegue acompanhar também tudo por lá. Só selecionar a programação de Rio Branco, da capital acreana. Tem também o nosso aplicativo CBN Amazônia, baixa rapidinho, não pesa muito, né? E aí você consegue acompanhar também a programação da capital acreana lá no nosso aplicativo CBN Amazônia. O Eduardo, que sempre está conosco, já está aqui na nossa live, comentando, inclusive, a todos que nasceram e vivem em Cruzeiro do Sul, desejo saúde e prosperidade. Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do nosso estado e está fazendo aniversário hoje. E parabéns! Parabéns para Cruzeiro do Sul! Para quem está ouvindo na 98.fm, está rodando aqui um parabéns para você. Muita prosperidade para as cidades, que está se desenvolvendo, né? Principalmente agora no ecoturismo. Muito linda a cidade de Cruzeiro do Sul. Lala, que não é aqui do Acre, está convidada. Tá? Olha, eu agradeço está o convite convidada. e eu vou, sim, inclusive tenho pacientes por aí online. Então, já há um tempo, então é interessante. Venha conhecer, venha conhecer. Cruzeiro do Sul realmente é uma das cidades mais bonitas do nosso estado, Rio Pro, Ilharapé Preto, né? Temos ali o Parque Nacional da Serra do Divisor também. Gente, é uma cidade muito bonita, com muitas riquezas naturais, que precisam ser preservadas também, né? A gente tem algumas coisas tramitando aí para mudar a classificação da reserva, então a gente precisa, de fato, apoiar a preservação desses lugares, por favor. Então, vamos juntos, dar as mãos para termos mais gerações podendo contemplar todas essas belezas turísticas, né, naturais lá em Cruzeiro do Sul. Então, ó, um beijo para o pessoal de Cruzeiro do Sul, que sempre está aqui com a gente também acompanhando. O Altair sempre está aqui com a gente lá da cidade. Então, um beijo, parabéns por esses 117 anos lá de Cruzeiro do Sul. E agora a gente vai, depois desse registro, já começar o nosso papo sobre alienação parental. Vou abrir primeiro para o nosso advogado, porque isso é, de fato, né, um termo muito jurídico, para que ele nos faça entender o termo, as questões, as consequências, né? Vamos introduzir esse assunto com o doutor Alessandro Calil. Perfeito. Obrigado, Lilian. Laura, nós talvez tenhamos entendimentos diferentes sobre alienação parental. Mas eu vou dar um contexto e aí a gente discute, certo? O que é a síndrome da alienação parental? Para mim, tá, Laura? Não. Uma grave situação que ocorre dentro das relações de família, em que após o término da vida conjugal, o filho do casal é programado por os seus genitores para odiar, sem qualquer justificativo, o outro genitor. A referida sempre trata de tema atual e complexo. Ele é muito polêmico, não é verdade, doutora Laura? Mas Larissa. É isso, né? Certo. Percebe que no contexto do direito, a alienação parental restringe exclusivamente ao comportamento de uma doença mental, com causas talvez até criminalidade, mas sim com tudo das relações psicossociais, né? Enquanto fatores existentes e influentes na realidade social. Resumindo,
o que a gente, quando a gente atua nesses processos de alienação parental, né? Tá. Ou judicial ou extrajudicial, tá? Porque a gente consegue resolver boa parte dessas situações no escritório, conversando com as partes. Mas percebam, sempre a gente... Seu áudio está cortando, doutor, infelizmente, né? Vou ler aqui rapidinho o que tem na página do Ministério Público. O seu áudio cortou completamente, não estamos lhe ouvindo de jeito nenhum. Talvez a falta de um fone de ouvido, ou, de fato, a conexão de internet, né? Sempre tem esses pormenores. Melhorou um pouco. Mas então, ainda está falhando. Pequenos cortes, assim, na sua fala. Pronto, eu vou aproximar mais um pouquinho aqui para melhorar. Vocês escutaram a parte do acompanhamento extrajudicial? Sim, que vocês conseguem resolver boa parte dos casos no escritório. Isso. Né? Então, a gente tem a possibilidade, e boa parte dos advogados que militam nessa área, eles buscam resolver isso de forma amigável. Lógico que a doutora Laura provavelmente vai falar... Larissa, desculpa. Larissa. A doutora Larissa vai falar que algumas situações de alienação parental é uma forma de proteção da criança. Não é isso, doutora Larissa? Tem alguns casos que, inclusive, a alienação acaba se tornando irreversível, né? Isso acontece, né? Realmente, a imagem... a gente vai falar um pouquinho, acredito que um pouco mais para frente, né? Sobre o que acontece com aquela criança, mas a criação dessa lei, clinicamente, foi ótima exatamente por esse ponto que você trouxe extrajudicial. Porque quando você fala, mas assim, o que isso está acontecendo, talvez seja interessante alertar que existe uma lei e que isso é um crime. E aí, muitas vezes, a gente consegue retroceder e fazer um tratamento na criança, porque a criança precisa de tratamento praticamente em todos os divórcios, né? É difícil para a cabecinha dela ou para o adolescente compreender o que está acontecendo. A dificuldade é quando ela se torna realmente uma peça de xadrez e muitas vezes isso acaba acontecendo. A gente consegue, militando nos processos de divórcio, que realmente, em algumas situações, tá? Não estou dizendo que são todas. Em algumas situações bem específicas, as crianças acabam se tornando moeda de troca. Sim. Né? E por ser uma moeda de troca muito valiosa, né? Forçando com que a outra parte aumente o valor da pensão ou evite aparecer com uma nova ou um novo companheiro, né? Então, tudo está relacionado na hora do divórcio, quando a gente percebe que estão se praticando alienação parental. Lógico, tem aquelas situações também de que o pai ou a mãe agredem as crianças. Então, uma forma de proteção o outro genitor acaba tentando afastar essa criança do convívio com o pai também. Isso também é uma forma de alienação parental. Não é só o psicossocial, mas também impedindo a convivência do filho com o pai ou com a mãe. Também é uma forma de alienação parental. Né? Inclusive previsto em lei, tá? A Lei 12.318, ela deixa bem claro as formas de alienações. Por favor, doutora. É exatamente aquela coisa, né? Minha mãe ligou, ou olha, eu gostaria de falar com meu filho, ou simplesmente uma mudança de casa, ou às vezes, olha, vai ter uma apresentação de balé e não informar o outro cônjuge. Por isso que muitas vezes as escolas, hoje em dia, também já tem o contato dos dois e é informada quando acontece uma separação para tentar evitar a possibilidade de acontecer algo assim, né? Eu vou dar o exemplo para vocês do que a lei fala, do que seria alienação parental. Né? Okay. Lá, a Lei 12.318, no seu parágrafo único, artigo 2º da lei, ela fala o seguinte: o que é alienação parental? Realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. 3. Dificultar o contato,
que é o que nós acabamos de falar, eu e a doutora Larissa, o contato da criança ou adolescente com o genitor. 4, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Ou seja, não, olha, lá na guarda compartilhada, que hoje 99% dos casos de divórcio se acerta uma guarda compartilhada, certo? A mãe começa a inventar desculpa para a criança não ficar com o pai. Entraria nessa situação aqui. 5, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais referente sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. 6, apresentar falsa denúncia contra o genitor. Não sei se a doutora Larissa já pegou essas situações, mas é comum, tá, Lilian? Sim. Atuar em processos onde o genitor ou a genitora faz uma denúncia caluniosa para tentar ficar com a guarda única da criança como forma de atingir o outro, né? 7. Inclusive, na clínica, eu estou vivenciando exatamente este momento, tá? Estou com uma mãe, acho que é interessante até, inclusive, né? Trazer um exemplo. Estou com uma mãe que tem um quadro clínico de uma criança que tem uma doença neurológica, tá? Não preciso abrir grandes detalhes aqui, mas essa criança foi passar férias na casa do pai e aí o pai começou, olha, sua mãe só quer te dopar, sua mãe te dá os remédios porque não necessariamente você precisa, e aí a gente tá num ponto onde esse pai ele entre aspas, né, destruiu a imagem da mãe ao falar as coisas, a criança não voltou mais, e agora ele quer atenção para a criança ficar, tá? Depois de 15 anos, para a criança ficar na casa, a criança interrompeu todo o tratamento neurológico, e a mãe fala, Larissa, se eu entrar com alguma situação de alienação, ele vai ter toda a razão quando ele fala, a sua mãe só quer me destruir, a sua mãe só quer me detonar. Então, o cônjuge, né, a mãe, no caso, ela fica numa situação extremamente delicada, porque se ela entra com uma ação, ela está fazendo exatamente o que o pai falou. E se ela continua naquela situação, a criança continua odiando ela. É complicado. Né? Nós aqui no escritório, nós temos advogamos para uma escola. Semana passada, doutora, a escola ligou para a gente com a informação de que estava tendo, vamos dizer assim, um barraco na frente da escola. Por quê? Uma mãe que já fazia algum tempo que não via o seu filho, né, estava na porta da escola querendo levar a criança naquele momento com ela. Acontece que quem fez a matrícula da criança, quem fez todos os contatos, sempre foi o pai. A criança já estava com o pai há 6 meses. A mãe foi morar fora do estado, né? Então, e aí ela já chegou com o advogado, não, você está cometendo alienação parental, porque você está impedindo de ver o meu filho. Mas também, nessas situações de afastamento por tempo, e a rotina da criança, né? Porque nós temos que respeitar a rotina da criança. Né? Imagina uma criança de 4, 5 anos, a mãe desaparece. Não é que ela desapareceu, ela mudou de estado. Foi trabalhar em outro local e o pai ficou com a guarda. Perfeito? Não há nenhum problema nisso. Mas a inserção dessa criança novamente, não sei se a doutora Larissa concorda, tem que ser gradual. Sim. Já imaginou, na cabecinha daquela criança de 4 anos, a mãe de supetão chega lá e leva e diz, não, eu vou passar 2 meses com a criança agora. E querendo... fica complicado, sim, eu entendo o seu ponto. A psicóloga da escola, quanto a... Lilian, não estou escutando. Aqui falando sem o áudio, mas tratar o assunto, a viagem dessa mãe com essa criança também precisa ser com muito cuidado, né? Para que a criança também não acredite que a mãe, de fato, sumiu, porque abandonou. Para ela poder efetivamente ir com a mãe... Eu não estou conseguindo ouvir a doutora Lala, mas tudo precisa ser feito com muito cuidado quando se trata de uma criança. A gente vai continuar com esse assunto
A gente vai fazer um intervalinho rápido. Ok. Ok. Não precisa fechar o teu áudio, não. Aqui tá do eco, o povo tava falando aqui. Não, daqui não. Vocês não estão me ouvindo? Aí. Tá. Agora sim. Ainda tá dando eco? O pessoal tava falando que tava dando eco aí. Não, aqui... Perfeito. Tá tudo ok pros três? Pra mim também não tava ouvindo, não. Talvez esteja um pequeno atraso é por ser na internet né? do... É. acompanhando. A Cláudia Vitorina é essa daqui, é? Não. Cláudia Vitorina não tá com a Como é o nome desse... Rony Meirelles. Rony Meirelles. Vamos lá. Teria de haver um esforço para os dois. No caso. Esse é um tema delicado juridicamente e um tema muito delicado psicologicamente também, né? Sim. E tem até movimento de quem é contra a lei, né, doutora? Ou estou errada? Sim. É porque, na realidade, muitas vezes as pessoas falam, mas tudo ela fala que é alienação. Também tem esse cuidado, né? Às vezes tem essa delicadeza. Não, não é isso. Mas a gente deve, sim, tomar alguns cuidados na nossa vida, nas nossas relações, para não chegar nesse ponto. Né? Eu até mencionei, eu tenho aqui, né, para trazer para vocês, quando você quiser que eu traga, talvez seja interessante, coisas que a gente fala como casal mesmo, como pais. Às vezes a gente fala besteiras e que a gente tem que começar a se doutrinar para evitar, né? Ou alertar, olha, talvez você não deveria estar falando isso, principalmente na frente do seu filho, da sua filha, né? E aí a pessoa começa a prestar atenção no mal que pode estar fazendo para o filho, antes de uma separação, né? O ideal é a gente... A gente fala muito da alienação parental nos processos de separação, mas se a gente for analisar os casos de famílias que vivem, inclusive, no mesmo lar... Exato. É perfeitamente possível a gente ter isso. Seu pai só pensa em trabalhar, ele não tá nem aí pra gente. Aí você começa a incitar uma sensação de abandono naquela criança. Esse pai tá abandonando? Pera, mas você tá trabalhando? Ou sua mãe só sai pra fazer compra. Sua mãe não tá nem aí pra gente, pra nossa casa. Sua mãe só pensa em ir pro shopping. Quando você vai ver, a mãe foi pro shopping uma vez no mês. Só porque o pai ficou um pouquinho com a criança, isso se torna um motivo. E são coisas que às vezes as pessoas falam em casais e a gente não presta atenção que pode estar fazendo muito mal à criança. Você está destruindo a imagem dos genitores e isso é uma das coisas mais importantes para as nossas relações de amor, para os nossos relacionamentos na vida. Vamos voltar agora na 98.1 aqui. 3 minutos por passar. Elisiana comentou as consequências jurídicas e psicológicas. As psicológicas são tensas, as jurídicas é com o doutor. Eu começo ou tu começa lá, Larissa? 9h27 no Acre. Você que demanda isso. O que a Liliana preferir. Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública falando de alienação parental. E aí a gente traz a ótica jurídica, né, do assunto e também a ótica psicológica, de saúde mental, né, para esta família. E a gente fala muito de alienação parental, colocando sempre o pai fica ferido, a mãe fica ferida, né? Quando a gente fala de um processo, na maioria dos casos, quando se trata de alienação parental, são os processos de separação, se olha muito para os pais, para o homem, para a mulher, mas e essa criança, né? Quais são os direitos dela que estão sendo feridos e os danos mentais, a saúde mental dessa criança diante dessa situação? Vamos começar com os jurídicos. Doutor, fere-se o direito da criança quando pratica-se alienação parental? Sim, com certeza. Né? Então, e tem algumas consequências, certo? Quais são? Se ficar comprovado alienação parental, pode acontecer de declarar o ocorrido e ter uma advertência. Isso é muito leve, né? Mas pode acontecer também
de ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Por exemplo, no divórcio, ficou acordado que a criança ficaria com o pai nos finais de semana e não, né? Intercalado. Caso fique comprovado que existe uma alienação parental e o estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar, Lilian, a Lei 12.310 é bem clara. Quando se vai julgar via judicial, é uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, psiquiatra, assistente social, né? Todo mundo envolvido para identificar se está acontecendo alienação parental e se a criança está sofrendo algum tipo de reflexo psicossocial, né? Então, pode-se ampliar esse tempo com o pai para se evitar essa alienação, né? Por exemplo, ficando uma semana sim, uma semana não com a criança, em vez de somente os finais de semana, né? Além disso, pode ser o alienador pode ser multado caso também fique comprovada a alienação. Isso vai muito depender do saldo dessa equipe multidisciplinar. Além disso, pode-se determinar também um acompanhamento psicológico, né, do alienador, que às vezes, eu acho que a doutora Larissa vai falar daqui a pouco, o grande problema da ocorrência, dos problemas da ocorrência da alienação é o problema psicológico dos pais. Né? Também pode-se acontecer, né, quando a situação da alienação é muito grave, uma alteração da guarda. Né? Ainda, se ficar comprovada a alienação, pode-se fixar cautelarmente o domicílio em outro local da criança e do adolescente. São algumas sanções possíveis, né, gente? A gente teve um probleminha mais uma vez com a internet do doutor, mas deu para ouvir e entender super bem. Vamos agora para o repórter CBN, na sequência a gente ouve a doutora Larissa. É difícil. Sim, sim. Muito delicado, né? Agora, como trata-se as verdades também, né? Claro que tem tudo tem que ter um jeito de falar, né, doutora? Mas em algumas situações, existe de fato, em algumas situações, um risco para essa criança, né? A gente vive um país que tem muitas diferenças, por exemplo, sociais, né? Que, infelizmente, muitas crianças são concebidas no seio de uma família em que muitas vezes tem ali uma pessoa que se volta para um mundo mais marginalizado, a gente pode colocar assim. Nesses casos de risco para essa criança, trata-se judicialmente apenas, ou é importante que essa criança entenda o porquê dessa distância também desse pai, ou dessa mãe, ou desse tio, ou desse avô, que às vezes teve algum problema? Então, na realidade, essa criança precisa compreender o que está acontecendo, porque, claro, na medida em que ela consegue digerir aquela informação, porque a gente também acha que a criança está absorvendo e entendendo tudo, né? Então, às vezes, o ideal eu vou buscar um psicólogo para entender como que eu vou falar para essa criança, porque também a gente tem a situação, você está falando de uma drogadição, a gente tem uma situação, mas às vezes, por exemplo, uma pessoa passa por um rompante emocional, uma situação extremamente grave. Qual a aptidão que ela tem para conseguir ser um exemplo, para ela conseguir ser uma boa mãe? A gente se esforça, mas a gente passa por situações, e isso precisa ser explicado. Não foi porque a criança tem uma grande tendência a se culpar. Esse é o grande problema. Então, se não é explicado para ela, muitas vezes ela fala: eu destruí a vida da minha mãe, ou eu destruí a vida do meu pai. A culpa é minha porque eu não fui bem na prova, a culpa é minha porque eu quebrei tal coisa. A criança tem fantasias. Então, precisa ser falado: olha, a mamãe talvez esteja passando por um momento difícil. Mamãe, fala com essa criança, olha, explica que ela não tem nada a ver com esse momento, que não tem nada a ver com ela.
É delicado, tem que explicar com muita delicadeza e com muito cuidado, porque a criança não consegue absorver, mas a gente tem casos e casos. Às vezes é preciso afastar um pouquinho para ela não ter tanto contato. Exatamente, a drogadição, o álcool, é uma pessoa que está precisando de cuidado. Como é que ela vai conseguir cuidar? Ela precisa primeiro cuidar dela mesma. Exatamente. Assim, é difícil, né? Tratar assuntos, como a gente teve o programa hoje nessa semana aqui sobre educação sexual. São assuntos, né, difíceis de tratar com a criança. Sim. Os pais ficam ali, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu falo, né? E buscar ajuda profissional, às vezes, é o melhor caminho. Melhor do que ter a fantasia na cabeça da criança, porque de alguma forma aquilo vai passar. Então é melhor que de alguma forma seja dito delicadamente com o que ela consegue digerir. Se ela não sabe o que falar, busca ajuda. Busca como falar. A gente tem vários tipos de formas de ajudar, né? A gente tem prestação de serviços de várias formas. Show de bola. Estamos terminando o repórter, né? Já a gente volta ao vivo também na 98.fm. O Instagram é bom porque a gente não para, né? A gente continua. A gente continua, acompanhando o Instagram. As pessoas podem perguntar, né? É interessante essa interação. Exatamente. Também. Tem uma galera aqui entrando. Tati. Ponto. O Manuel Araújo disse jurídicas. Acho que ele falou alguma coisa antes. Espera, deixa eu recuperar. Dificuldade de comprovar, pois precisam de provas reais, psicológicas enormes, mas creio que vai de cada família. Acho que ele comentou alguma coisa antes, eu não consegui acompanhar, mas tem esse trechinho aqui, que é interessante também, né? Como comprovar. A Vitorina é aquela da também, né? A unidade de saúde é do Taquari. Ah, é verdade. Lá da esquina vai virando, né? Flávio Teixeira, teria de haver um esforço, acho que esse a gente já comentou, né? Para os dois. Teve um comentário bem interessante aqui. Chegou aí, eu não estou conseguindo acompanhar todos. Para mim é muito pequeno, gente. Manuela, é um assunto complexo. Existe adolescente que, mesmo sabendo que sofre alienação, não quer residir com o pai, pois o adolescente sabe que na casa do pai tem horários e na mãe não, ou ganha presente. Isso acontece. Isso realmente acontece. Adolescente é um assunto peculiar também, né? Sim. Vou te contar. Luiz Fernando, que bom abrir espaço para psicologia. Sempre, Luiz, sempre. Nove horas e 37 minutos no Acre. Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, falando hoje de alienação parental. Está previsto em lei a prática desse crime. O doutor já citou aqui a Lei 12.318, de 2010, que traz a previsão da prática da alienação parental como crime, com punições previstas. Então, seio familiar, casais, né, mães, pais, avós, porque às vezes não é só a mãe e o pai envolvida nisso não, tá? Uhum. Os avós também podem estar praticando alienação parental, então, ó, olho aberto, tios e tias, enfim, todo mundo ali envolvido no desenvolvimento, na criação, no seio familiar e social da criança pode praticar alienação parental. Isso é um crime e a gente está falando sobre isso tanto juridicamente quanto das consequências também para a saúde mental das crianças, dos adolescentes, dessas mais vulneráveis, né? Desses seres mais vulneráveis e que ainda estão em formação. Por isso que é tão importante proteger o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. A gente falou das questões jurídicas, né, em relação à alienação parental. Agora há pouco também o doutor trazendo aqui para a gente o que pode ser
feito, né, pela justiça para evitar isso, ou já para punir isso, né, e a gente até trouxe exemplos também em relação a esses casos. Doutora Larissa Lala, mais conhecida, está com a palavra para trazer também. A gente estava colocando que em muitos casos, mãe, pai, avós, né, são os seres que estão mais em evidência, mas a evidência precisa ser a criança, né, doutora? E aí a gente precisa também ter muita atenção nas consequências para essa criança. Eu acredito que em qualquer separação, né, ou a partir do momento que a gente decide ou que a gente acaba tendo um filho, o foco tem que ser aquela criança, né? De alguma maneira a gente precisa preservar a integridade daquela criança. Então, numa separação ou num convívio familiar, sim, precisa ser preservado. Você trouxe a questão familiar. Quantas vezes para o pai trabalhar ou para a mãe trabalhar, essa criança fica com a família? A gente ouve, né? Olha, a sua mãe não deveria ter largado você lá com o seu pai. E isso acontece, muitas vezes acontece dessa forma, né? Sintoma na criança, ela começa a apresentar raiva, ela começa a apresentar uma extrema tristeza, ela fica extremamente magoada ou com a mãe ou com o pai, e a mãe não consegue explicar ou justificar muito bem essa mágoa, né? Às vezes a gente tem questão com a aprendizagem, a criança começa a ter algumas dificuldades. Algo que eu acredito que seja extremamente sério é a dificuldade com a própria identidade, e a criança começa a não querer o adolescente começa a não querer se relacionar com outras pessoas. Por que a questão com a própria identidade? Eu acredito que a alienação ou situações semelhantes a essa, tá, acaba sendo mais nocivo do que ser órfão. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente acaba, de alguma forma, sendo órfã, a gente tem uma fantasia, a gente tem uma imagem de que existe uma mãe boa. Quantos abandonados ou situação de órfãos que vão buscar os seus pais para saber de onde veio a sua origem, tá? O grande problema ali é que formou a personalidade, a forma de amor, e ela sente um ódio daquela pessoa e sente culpa, né? Então, uma das coisas que ela acaba apresentando com essa culpa ela não consegue ficar feliz pela felicidade que ela viveu na casa, por exemplo, da mãe. Ela está na casa do pai, ela não consegue contar o que viveu na casa da mãe, porque senão ela está fazendo uma coisa extremamente errada na visãozinha dela, tá? Então, são sintomas que a gente vai percebendo. Isso tudo poderia acontecer numa separação? Poderia. Sem alienação, necessariamente? Pode ser, porque depende da interpretação. Por isso que eu falo que toda vez que a gente tem um divórcio, essa criança precisa ser acompanhada, porque ela precisa significar aquilo que está acontecendo. A gente não tem como ter a certeza absoluta. Talvez a gente tenha indícios. Olha, já fazia assim durante o casamento. Ou a criança vem falando, ouvir a criança. Meu pai disse isso, isso, isso de você. Por que a criança estaria mentindo? Muitas vezes a gente não ouve as crianças. A criança fala. O doutor colocou um ponto muito interessante, que foi a saúde desses pais para estarem praticando isso com as crianças, né? A saúde mental desses pais já deve estar comprometida. Já foi, né? Porque ela não tá sendo a prioridade na vida delas, né? Que foi aonde eu falei, né? A prioridade tem que ser aquela criança, ou seja, acabou ali, né? Esses pais precisam rever vários conceitos. Não adianta a gente ficar se atacando. E o que a gente está fazendo com o nosso filho? Em algum momento ele foi importante ou não? Vocês colocaram aqui em algum momento que a lei acaba sendo um mecanismo importante até para essa conversa prévia antes de levar isso para o judiciário, né? Mas se a gente for, talvez, analisar, não sei se é uma colocação cabível até, mas existem vertentes que defendem isso, o tratamento psicológico, resolver isso extrajudicialmente, é mesmo o melhor caminho. Talvez levar isso se torne ainda mais traumático para essa criança, levar isso para a esfera judicial, doutor? Sim, acredito que seria assim, a última alternativa, né? Porque também todo esse embate, toda essa briga, o quanto faz mal para essa criança, né? O quanto ela enxerga de tudo isso. Então, sim. Na realidade, o ideal é que a gente resolva tudo isso muito antes. Então, tá com problema? Quantas pessoas não sofreram separação ou
Acho que deve ter bombado, né, doutora, a questão de separação nesse momento. Mas quantas pessoas durante a pandemia se separou? A gente não estava preparado para viver 24 horas com uma pessoa, né? Então, nesse momento, tá, eu tô questionando o relacionamento, tá, e essa criança, como é que a gente faz? Né? Talvez ela precise de tratamento para entender quem ela é, qual é a situação, se ela é amada, não é amada. E sempre explicar, olha, eu não amo seu pai, mas seu pai sempre vai continuar te amando, isso não muda. Né? E aí, por isso que a gente precisa de tratamento, porque conseguir fazer essa separação é muito difícil. Pensar no outro primeiro, no caso, o seu próprio filho, né? Exatamente. Doutor? Olha, a gente percebe, principalmente quando camba para o lado judicial, que tem acordo, que as crianças são realmente usadas, né, como forma de barganha. E só quem perde é a criança. Né? E a gente percebe que é divisão patrimonial, da divisão e da pensão. Então, eu já vi casos de pai que nunca se preocupou em sair com a criança ou do bem-estar da criança, ele fazer questão pela guarda. É um exemplo. Entendeu? Então, é complicado, é caso, cara. É uma situação que tem que ser acompanhada por um profissional. Eu entendo que todo divórcio que tem filho menor, que tem discussão de guarda, tem que ter um acompanhamento profissional da área. E assim, é uma coisa interessante que o povo acaba não usando, tá? Doutora Larissa, mas nós temos o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, administrativamente, ele pode atuar naquela residência de alienação parental. Tá? Quando se fala em discussão, já pensa em advogado e às vezes tem um outro caminho para se resolver esse problema de uma forma mais rápida, que inclusive pode se produzir provas para ir para o judicial. Quando o Conselho Tutelar intervém naquela residência, buscando auxiliar proteção da criança, porque o Conselho Tutelar está agindo ali não a favor do pai, nem a favor da mãe, buscando a proteção da criança, certo? E consegue identificar que houve alienação parental, e faz um relatório e percebe que não tem acordo entre as partes, nossa, está instruído o processo de mudar a guarda, mudar a forma de convivência. Então, eu sempre oriento aqui utilizar o conceito nessa situação. Interessante. Doutora Larissa? Eu acredito que, assim, o principal o tempo da criança é extremamente precioso, né? O que for possível a gente fazer para preservar essa criança e para lidar com para ela não ter essa sensação de abandono numa separação ou numa vivência com os pais, precisa ser feito, né? Então, é uma ideia muito válida e muito importante, porque, sim, muitas vezes é irreversível, a gente não consegue reverter. E aí a gente vai ter no consultório adultos com diversas questões de relacionamento, com diversas questões de apego, muito provavelmente com separações também com muitas dificuldades, e a gente vai numa bola de neve, né? A gente vai aumentando apenas a situação da sociedade. Então, o quanto que a gente pode ser melhor para a gente mesmo e para os nossos filhos, né? E para um futuro, talvez, melhor. Acho que a gente está falando disso. É isso aí, gente. Tem alguns comentários aqui. Inclusive, nós temos alguns psicólogos na nossa live. Podem ficar à vontade, tá, gente? Por favor. Inclusive, ó, Regina Fonseca, sua parente, doutora Larissa? Também é Fonseca. Sim. Olha aí, ó, ela disse que é muito triste. Ela atende vários adolescentes com esse sofrimento, sem haver o acompanhamento dos pais, mas geralmente eles não querem. Tem essa dificuldade também com os adolescentes, né? Tem essa dificuldade. Essa é minha mãe, tá? Exatamente, psicóloga, né?
é exatamente isso, né? A gente também tem situações em que os pais não querem. Por exemplo, uma situação, vem uma criança ou um adolescente para mim, a primeira coisa que eu falo para esses pais é: eu preciso de alguns atendimentos com você, né? Independente da situação que seja, porque eu não consigo manejar a situação do que está acontecendo naquela criança, porque muitas vezes vem dos seus genitores. Então, o tratamento, muitas vezes, tem que ser com os pais também, né? Que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas sim, a gente precisa ir fazendo uma atualização e fazendo um tratamento, um aconselhamento de pais, né? O que está acontecendo para essa criança estar apresentando esse sintoma, né? Mas sim, os pais muitas vezes não querem. Lilian, o que a gente percebe é que os pais, eles acabam que não têm consciência dos atos. Eles acham que estão fazendo bem para a criança, afastando a criança. Foi o que o J. Bartô, sei lá. Barbato, pronto. Eu tenho muita dificuldade com esses arrobos. Eu tô na cara do celular, é por isso. E ele disse o seguinte, ó, em uma separação, infelizmente, os adultos esquecem as crianças. Os adultos viram crianças e não conseguem, na maioria das vezes, uma separação tranquila sem atingir as crianças de verdade, né, que são os filhos. Então, realmente existe, né, como o doutor estava colocando, parece que vira criança mesmo, né? Esquece que já é adulto, que tem responsabilidade com o filho, que é de fato uma criança. A gente age praticamente como um princípio de prazer em que a gente só quer se satisfazer. Então, minha satisfação vai ser atacar aquela pessoa, porque eu tô magoada com ela. Dane-se o que tem na frente. Muitas vezes a gente sabe que para nossa saúde, talvez a gente não deveria comer isso ou não deveria fazer aquilo. Mas a gente continua fazendo, a gente está agindo pelo princípio do prazer. Uma separação acontece exatamente isso. Tá? A gente está buscando a satisfação pessoal. E, gente, vamos pensar mais nas crianças e um bom caminho antes de procurar a esfera judicial. Em qualquer momento, mesmo sem a alienação parental, acho que ficou bem claro isso, né? É buscar ajuda psicológica mesmo. Porque qualquer separação, tendo ou não casos de alienação parental envolvidos, são difíceis. É um processo difícil. Separar, né? Para os adultos já é difícil, para a criança, então, um pouco mais. A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta já para as considerações finais. Ai, eu não consegui ler Barbato de jeito nenhum. Eu tô muito pertinho aqui, eu tô bem na cara, assim, ó. Eu tô a quase um palmo do celular. Tá mais certo, né? Eu tô em pé, senão eu não consigo também. Eu fico muito longe, eu também não consigo enxergar. Eu ouvi naquela hora alguém me chamando, não sei que ela estava me chamando ali na porta, sem ter nada com a Regina se revelou, sou mãe da Lá. E ela colocou um testemunho dela mesma. Eu sempre tentei trazer a importância da família e como é falar perto das crianças. Como é e o que falar, então, né? Sempre comento. Ninguém pensa nas crianças. Deveria, né? Pensar mais nas crianças, sim. Porque às vezes são comentários que a gente começa a fazer e fala assim, Ana ali, tá ouvindo. E a criança tá sempre olhando com o radar. 9h52 no Acre. Daí nem nada. Botei na hora certa. Foi. Rapaz, a doutora Lala tá no seio da família top, né? A mãe também é psicóloga e agora ela colocou aqui, ó, o pai, que é marido, o pai da Lala, que é marido dela, é neurologista. Então, tá todo mundo envolvido ali com a saúde mental, né? Exatamente. Eu cresci ali no meio das medicações, no meio de comentários e quadros. Exatamente isso. Foi muito bem criada, imagino, né, doutora? Não teve nenhum problema assim. Olha, de verdade não.
né? Minha mãe sempre preservou exatamente isso, mas a gente teve casos de separação na família. Na época não se falava de alienação parental. Então, essa questão da avó falando, não sei quem falando, isso existia, né? Isso existia e é comum, né? A gente vê acontecer de uma forma muito mais próxima. É antigo, né? Mas virou lei em 2010, né? A lei é de 2010, então muito recente mesmo. Vou abrir para as considerações finais. A lei ajuda, de alguma forma, a evitar, né? Não sei. Doutora, por favor, faça as suas considerações finais, depois a gente passa para o doutor. Acredito que, assim, acima de qualquer coisa, né, a gente precisa prestar atenção em todas as crianças. Ela vai sempre mostrar sinais de que algo não está bem com ela. Seja porque ela tá tendo uma separação, está tendo uma situação, ela começa a demonstrar mudanças. Se seu filho não comia e ele passa a comer demais. Se seu filho comia demais, passa a comer de menos. Se seu filho era muito doce, passa a ser agressivo. Então, prestar atenção na criança, no que está acontecendo com aquela criança. Ela está dando um sinal. Como a gente tem vários sintomas, ela está dando um sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Pode não ser necessariamente alienação, mas ela está dando um sinal de que ela não está bem. De que tenha alguma coisa acontecendo na vida dela. E ali você tem que começar a olhar com uma lupa para saber exatamente, começar a investigar o que pode estar acontecendo. Doutor? Obrigado, Lilian. Parabéns, doutora Larissa. Parabéns, doutor. A Lei 12.318, ela tem como finalidade inibir, né, a ocorrência dessa alienação parental, né? Sendo que a sua identificação por um profissional da área, conforme a doutora Larissa falou, é de suma importância. Por quê? Para evitar que cause danos maiores às partes envolvidas. Porque não é só a criança que também, mas os adultos estão doentes quando existe alienação parental. Com certeza, nos casos que nós atendemos, a gente já percebeu isso. Tanto que a primeira coisa que a gente faz é encaminhar ou o pai ou a mãe para um profissional, certo? Para tentar buscar uma forma extrajudicial de resolver a situação, né? Então, a gente percebe que as pessoas que estão tendo problema de alienação parental podem contar com o conselho tutelar, com um profissional, caso as partes consigam, de comum acordo, procurar, ou então o judiciário. Não tenham medo, certo? Por quê? Porque a lei, ela inclusive dá prazo para o judiciário. Então, ajuizou a ação, a primeira coisa que é feito é o estudo multidisciplinar de uma equipe para verificar se houve alienação parental. Tá? Toda vez que a gente atua no processo, a primeira pergunta que vem, eu acho que tanto do psicólogo quanto de um advogado é: a criança está sofrendo maus tratos? Não. Então, dá para aguardar a análise da equipe multidisciplinar do judiciário para verificar se está tendo alienação parental. Então, percebam, procurem ajuda. A Lei 12.318 realmente ela veio para auxiliar. Por quê? Porque a gente percebe, conforme a doutora Larissa já falou, que se não tratarmos rápido, o dano pode ser irreversível, né? Um adulto com problemas com os pais, com problema de relacionamento, um adulto inseguro, tudo isso é levado pelo ataque psicológico que ela teve na infância ou na juventude quando ocorreu essa alienação parental, né? Então, eu entendo que os pais têm que ter... Para a vida inteira, né? Isso, os pais têm que ter consciência de seus atos, né? Não confundir... E a criança é prioridade sempre, né? Eu vou ter que encerrar, nosso tempo acabou, infelizmente, mas já agradeço demais ao doutor Alessandro Calil, que esteve conosco, contribuindo aqui. Doutora Lala, muito obrigada também. Obrigada a você, Lia. Também a mãe da doutora Lala, que estava aqui comentando o tempo inteiro. Muito obrigada, dona Regina.
Obrigada a todo mundo que participou, gente, ó. Um beijo, amanhã tem mais CBN Audiência Pública, eu espero vocês às 9 horas, horário Acre. Então, tem 2 horinhas de diferença em relação ao horário de Brasília, tá? Agora são 11h58 em Brasília, 9h58 no Acre. Então, um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau. Um abraço, tchau, obrigada. Obrigadão! Foi um prazer conhecer a doutora Alessandra já de casa. Um grande prazer. Um grande beijo, obrigada. Até as próximas. Até a próxima. Tchau, tchau.